Olá, tudo bem? Hoje nós estamos com um tema aqui que vai juntar a tecnologia com a arte, mas sobre uma forma em que ambas partindo do mesmo ponto, vamos dizer assim, da criatividade do ser humano ou da sua necessidade de externalizar alguma necessidade, seja ela subjetiva ou objetiva, a arte vai vir como a crítica ao momento em que a tecnologia domina de uma forma muito exata, muito mecanicista, e como ela é capturada, a tecnologia, porque ela é cara e porque ela se desenvolveu demais, ela é capturada pelo grande capital, pelas grandes corporações, e isso faz com que o uso dela invada todas as áreas e faz com que todas as áreas sejam, entre aspas, lucrativas para alguns. Então, apesar da tecnologia possibilitar a veiculação e ser também parte da criatividade humana, para suprir suas necessidades, sua sobrevivência, ou até para alcançar outros parâmetros, evoluir, criar plataformas de discussão de outras dimensões, para ir mais além, para ver mais além, ela na mão de alguns, ela subtrai as subjetividades e coloca em nós a velocidade, coloca em nós o raciocínio mais raso, mais informativo, menos holocubrativo. De uma maneira geral, a tecnologia tem sido usada como anteposta das coisas mais suaves, mais sublimes, mais espiritualizadas, mais da essência do humano. Então, embora a tecnologia seja uma criação do humano e parta do mesmo lugar, usadas por alguns, essas tecnologias, elas suplantam e até, vamos dizer, enterram, soterram aquilo que seria mais sutil na personalidade humana. E o que é pior, o nível de rapidez com que as coisas acontecem impede a gente de criar história, de perceber a própria história. E a gente fica submetido à condução de uma historicidade rápida, rasteira, sem profundidade, criada por outros com objetivo de lucro. Bom, então isso aí é uma crítica ao uso da tecnologia. Mas a tecnologia, ela vem do mesmo lugar que a arte, que é do ser humano, que é da criatividade. O ser humano, quando observa a natureza, que ele próprio faz parte, e quando ele começa a querer sobreviver nessa natureza, ele cria artefatos, ele cria escritos, ele cria obras que externalizam sua necessidade. Artefatos acabam sendo tecnologia, e essas outras coisas que falam de sua sensibilidade, de sua subjetividade, viram mídias que trafegam, que se discutem, que criam história, que escrevem livros, que fazem obras de arte, que fazem esculturas, que fazem arquiteturas, que impõem traçado às ruas, que participa da natureza, que observa a natureza, que contempla. Todas essas outras coisas que nós estamos falando aqui, que tem a mesma origem da tecnologia na sobrevivência daquilo que é o ser humano na sua integralidade, está preponderando pelo uso do capital com relação àquilo que é mais fácil de ser usado, vamos dizer assim, para poder condicionar, para criar condicionantes para a humanidade. Então esse é um vício que nós adquirimos, mas é um vício porque está ligado ao poder, à manipulação das coisas. Já existiram várias formas de manipular, as rádios já criaram situações que não estavam acontecendo necessariamente, com condutas políticas, com manobras de pensamento econômico, com a criação de pseudociências, a manipulação das mídias, depois com as TVs, que embora a arte imite a vida, mas muitas vezes a arte estava na condução dos parâmetros da vida, das condutas, para que a sociedade não precisasse mais de um ordenamento de poder,
mas para que as pessoas incorporassem aquele ordenamento e passassem elas próprias a serem senhoras, dando aquelas ordens a si próprias, e dessa forma elas teriam capacidade de prosseguir dentro de um sistema, e mantenedores desse sistema cobrariam sempre de si essa fidelidade. E a arte aparece no momento em que se consegue impactar isso e dar um tempo para as pessoas pensarem como elas estão se conduzindo ou se deixando conduzir. Bom, feito esse preâmbulo, eu vou ler o texto. Ele é em alguns momentos objetivo e em algum momento subjetivo. Eu vou prosseguir então. A relação entre a tecnologia e a arte é uma das mais fascinantes expressões da criatividade humana. A relação ao longo da história com ferramentas técnicas foram evoluindo, permitindo que os artistas explorassem novas formas de expressão. Hoje, a interseção entre a arte e a tecnologia não apenas transforma a produção cultural, mas também redefine o que consideramos, entre parênteses, arte. E é aí que se encontram alguns dos imbróglios da atualidade. Vamos falar da evolução da arte como a tecnologia. Desde os primeiros pigmentos nas cavernas, a arte digital, a tecnologia sempre moldou a arte. Na pré-história, você tinha pinturas rupestres feitas com ferramentas rudimentares. Os próprios pigmentos eram uma forma que o homem descobria e via na natureza algo que pudesse ficar impressionado na tela. E com isso sua ideia e seu historiamento. No Renascimento, o uso de perspectivas geométricas e avanços em pigmentos. Os artistas partiram a fazer experimentações, mais ou menos, vamos chamá-las de químicas, em que elas descobriam pigmentos que poderiam dar tonalidades e misturados davam outras tonalidades. E sem contar que na Renascença, mais para frente, alguns artistas conseguiram usar projeções com espelhos e fazer sombras em telas em que eles pudessem prosseguir para poder fazer trabalhos maiores. No século XIX apareceu a fotografia, que revolucionou a representação visual, e a fotografia, à medida que fomos evoluindo, ela passou a ser um objeto de arte também, de expressão. Ela não era apenas um registro. No século XX, as artes cênicas, a videoarte, né, a computação gráfica, o rádio, né, que eram ondas que espargiam a palavra e que serviam para telenovelas, serviam para informativos, serviam para música, é a forma de veicular a arte. Agora, no século XXI, a arte digital, a inteligência artificial, a realidade virtual, a realidade aumentada, né? Então, a virtual reality e a AR, que é a realidade aumentada, e as NFTs. Muito bem. NFTs nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Como a tecnologia transforma a arte hoje? Vamos colocar essa redação de outra forma. Como que a tecnologia está imiscuída com aquilo que é o aspecto chamado artístico? Olha, softwares como o Photoshop, o Procreate e o Blender permitem que a criação de obras sejam complexas. Ela tem esses softwares, eles têm modelagens pré-estabelecidas por dinâmicas de computação que conseguem criar, em que você consegue criar algo a partir da sua imaginação, jogando na tela e vendo o que combina e o que não combina com aquilo que você quer dizer. É uma arte meio chapada, ela perde um pouco em profundidade, mas ela pode ter alguma subjetividade. Tablets e canetas digitais como a Wacom e a iPad Pro revolucionaram o desenho e a pintura. É verdade. Inteligência artificial e arte. Os geradores de arte por IA, como essas plataformas DALL-E, Midjourney e Stable Diffusion, criam imagens a partir de textos. Resta saber se essas imagens elas têm assim alguma coisa realmente de uma sensação artística ao visualizá-las. Eu caminhei por essas plataformas e confesso para vocês que eu pessoalmente não achei que aquilo ali era artístico. Eram desenhos, né? Alguns com uma realidade muito grande, mas eu não achei que aquilo ali era necessariamente arte. Claro que o artista pode usar essas plataformas várias vezes, fazendo sobreposições até chegar a uma imagem que
que dê o tom artístico que ele quer criar e a partir disso ele pintar sobre aquilo ou imprimir aquilo. Então aí seriam realmente artes. É uma coisa que ainda pode evoluir a partir do artista, porque o programa tem as suas limitações de... ele não co-cria, ele apenas reproduz o que você está tentando criar. Exemplo, a obra Portrait of Edmond de Bellamy, gerada por IA. Ela foi vendida por 432.500 em 2018 pela Kelly Christie de leilões. Veja bem, em 2018, uma obra criada por IA, naturalmente manipulada por um artista, o Portrait of Edmond Bellamy, foi vendida por 432.500 dólares. Olha, isso aí, se você multiplicar por 5, que é 5 e pouco, que é mais ou menos o preço do dólar para o real, dá uma dimensão de uma coisa na faixa de 2 milhões de reais. Quase 2 milhões de reais. A realidade virtual e a realidade aumentada, VR e AR. Artistas como a Marina Abramovic usam VR, que é a realidade virtual. VR está em inglês, né? Mas tudo bem. VR, realidade virtual. AR, realidade virtual aumentada. Para experiências imersivas. Essa Abramovic. Exemplo. O projeto Carne e Arena, de Alejandro González Inarritu, difícil falar o nome, mistura a realidade virtual e arte para retratar a imigração. É onde eu estou dizendo que é como se você estivesse usando um pincel. O pincel é a tecnologia, tá? O resto é a ideação do criador, do artista. Então, a inteligência, a realidade virtual aqui, ela está sendo usada pelo artista tecnologicamente. Então não é ela que faz arte, ela não co-cria. Ela apenas traz, isso é a minha visão, tá, gente? Ela apenas traz à baila uma forma de exprimir aquilo que o artista consegue imprimir na tela ou retratar. As NFTs e as blockchain. Olha, as blockchain na arte. Os blockchains são aqueles instrumentos, vamos dizer assim, de moedas, né? Mas eles não são usados aqui dessa forma. São tokens, né? Os NFTs são tokens que eles chamam de não fungíveis, que digitalizam e autenticam obras únicas, né? É como se fosse uma assinatura virtual. Essa assinatura virtual autenticada ali, ela passa a ter um dono e passa a ser algo comerciável, porque ela passa a ser única e só transferível através de venda. É como se você tivesse ali a sua conta bancária ou uma quantidade financeira. Então esse token ele se como é que eu vou dizer assim? Ele se soma ou ele se fixa a algo tangível que é físico ou que não é físico, mas não necessariamente físico, mas que é uma obra. Então essa é como se eu pegasse um quadro e fizesse um token desse quadro, né? Mas esse quadro está lá dentro da realidade virtual, ou aumentada que seja, ou dentro do metaverso, e ele tem um token. Esse token é uma assinatura dele. É como se eu tivesse assinado minha obra, então eu posso vendê-la. Tá, não sei se eu me fiz entender. Exemplo, esses NFTs, eles digitalizam e autenticam obras únicas. Ainda que essas obras não sejam de fundo digital, elas podem ser digitalizadas. O token faz com que elas tenham uma assinatura e elas se tornam obras únicas e são vendidas. A arte interativa e robótica. Aliás, deixa eu dar o exemplo aqui. Ó. O exemplo do NFTs, o token não fungível, para Every Day the First 500 Days, do Beeple. Ele foi vendido por 69 milhões de dólares em 2021. 69 milhões de dólares são mais ou menos uns mais de 350 milhões de reais. Uma obra chamada Every Day the First 500 Days. Agora, a arte interativa e robótica. Instalações com sensores e robôs
como obras do Leonel Moura, que é a robótica artística. Tem como exemplo aqui, eu não sei se a gente fala Able, que é um robô cachorro da Sony. Vou chamá-lo de Able. Robô cachorro da Sony, que já foi tema de exposições artísticas, eu acho que cheguei a ver qualquer coisa. É um exemplo de arte interativa, né? E desafios e críticas a isso. Aquilo que é autoria versus a inteligência artificial. Veja bem, eu separo a manipulação da inteligência artificial de acordo com a ordenação de criatividade de um artista, de aquilo que seria o mecanismo em que ele produz arte e a sua ideia, tá? Mas a inteligência artificial ela caminha pelos universos aí, e com isso ela consegue pegar pedaços de obras, então vem a questão da autoria. Então é disso que nós estamos falando. Quem é o verdadeiro autor de uma obra gerada por inteligência artificial? Ora, se eu falo um texto com a subjetividade que eu quero, e vou criando imagens até um determinado momento que a inteligência artificial traz para mim e faz a montagem, eu sou o criador, certo? Ela é uma reprodutora. Ela é como se fosse um pincel tecnológico. Mas tem gente que vê que não, que acha que isso não é verdade. O mercado das NFTs, que são os tais tokens, críticas sobre o impacto ambiental, blockchains consomem muita energia. Críticas sobre o impacto ambiental, blockchains consomem muita energia. Porque o blockchain depende de um data center, né? A acessibilidade, tecnologia ainda é muito cara, limitando artistas independentes. Daqui a um pouquinho nós vamos falar de futuro, onde a arte e a tecnologia podem chegar. Bom, então, o futuro, onde a arte e a tecnologia podem chegar? É uma pergunta, né? Arte e metaverso, exposições virtuais em plataformas como Decentraland. Bioarte, o uso de biotecnologia para criar obras vivas, como por exemplo bactérias luminescentes. Arte e neurociência, interfaces cérebro-computador para criar arte com o pensamento. Essa eu ainda não vi. Bom, a tecnologia expandiu os limites da arte, criando novas formas de expressão e consumo. Tá. Se no passado o pincel era uma ferramenta principal, vamos dizer que isso aí era a tecnologia do passado, que permanece, né? Hoje, algoritmos, robôs e realidade virtual abrem portas para um futuro onde a arte é cada vez mais colaborativa, imersiva e inovadora. Tá. Isso aí é uma conclusão a favor, uma conclusão como quem diz que tivemos um progresso. Por outro lado, existem críticas. Quem são os autores? Se aquilo realmente é arte? Se aquilo impressiona mais do que traz algum pensamento mais profundo? Se aquilo tem profundidade? Isso tudo é discutível, realmente é discutível. Nós estamos muito no início disso ainda. Embora a velocidade das coisas seja muito grande, as coisas aparecem e são jogadas para o lado com muita rapidez, perdem valor com muita rapidez. Então nós não sabemos dizer qual vai ser o futuro disso, se isso vai se depurar de alguma forma. Eu acho que a arte ela é um pouco artesanal, né? Mas quem disse que imiscuir-se no mundo digital, no mundo virtual, no mundo da inteligência artificial, na realidade aumentada, na realidade virtual, que isso aí também não é artesanal, não é trabalho de um artesão digital que vá criando alguma coisa com base em propostas, né? Teve alguém que disse que se você andar, por exemplo, lá no DALL-E ou no Midjourney, que você poderia criar figuras e através da sua fala com a inteligência artificial, mesclar aquilo ali, fazer aquilo de plataformas de observação, depois mesclar e escolher qual aquela que tivesse mais a ver com a sua subjetividade ou com a sua mensagem. Continua sendo um artesanato, só que é um artesanato digital. Isso é uma maneira de pensar, isso é uma maneira de falar, eu estou falando isso. Não sei se a gente muda a autoria de alguém ou de algo quando a gente manipula. Não sei se a arte muda muito de sentido quando você transforma ela num NFT e estabelece um token. Talvez sejam exorbitantes as vendas, porque de repente a coisa é muito moda, muito diferenciada, né? Então impressiona, impacta, mas continua sendo arte. Agora a pergunta é,
é uma arte que incomoda, é uma arte que mostra outros paradigmas, porque o trabalho da arte tem sido o tempo todo mostrar algo, expressar, impressionar, abstrair, talvez incomodar, talvez reclamar, né? Vamos dizer assim que a arte engajada é uma arte que está de denúncia, tanto na canção, quanto na poesia, quanto na escultura, quanto na arte gráfica. Você pode escrever, criar uma arte que seja engajada em políticas de objeção a algumas particularidades da sociedade, formas de agir, pensamentos, ações, ou chamar atenção para coisas que são pouco faladas, pouco raciocinadas, pouco pensadas, pouco visualizadas. Acho que o papel da arte é fundamentalmente essas expressões. Bom, um segundo texto aqui, a gente vai falar de Byung-Chul Han. Byung-Chul Han é um filósofo sul-coreano conhecido por suas críticas à sociedade contemporânea, argumentando que o ambiente tradicional para revoluções políticas se esgotou e que a arte poderia ser o novo caminho para a transformação radical. Essa ideia aparece em obras como Sociedade do Cansaço, Psicopolítica, e está ligada à sua análise sobre o neoliberalismo, a hiperconectividade, a perda de espaços de conflito. Ele defende uma tese de que a sociedade atual ela é uma sociedade do positivismo. A gente tem que penetrar no pensamento para entender o que ele está falando. Quando ele fala da sociedade do cansaço, é que as pessoas estão sobrecarregadas de informações que passam muito rapidamente na vida delas. Mas a funcionalidade disso aí, dessas mídias, é exatamente fazer com que você tenha pouca interação com aquilo que você produz e recebe dos outros. Porque no final das contas, na sociedade do espetáculo, nós somos o espetáculo. Nós nos devassamos, nós mostramos nossas vidas, nossos pensamentos, nosso dia a dia, nossos engajamentos. E a gente troca de informação muito rapidamente, faz e troca informação em busca de like, em busca de visibilidade, e isso aparentemente é uma conectividade. Ela não deixa de ser uma conectividade, mas é uma conectividade rápida, tão rápida quanto o dedo passando na tela, o clique de um mouse. E então essa positividade é aquela sociedade em que você vai aceitando as coisas e fazendo como todos estão fazendo. Você não chega no momento, a maioria das pessoas não chega no momento em que fala assim, eu não quero isso, isso não serve para mim. O que seria negatividade? A negatividade é você fazer algum tipo de objeção. Passou um pensamento ali, eu concordo com ele, não discordo, eu vou procurar o contraditório. Quando você não faz esse tipo de exercício, você recebe aquilo ali passivamente, você incorpora um comando que antes era dado como ordem, como um formato social, seja pelos poderes vigentes, seja os poderes, por exemplo, poderes do país, poderes das ideologias, poderes das igrejas, dentro das hierarquias, que eram comandos e que as pessoas achavam justos viver assim e alguns se objetavam. Então existia o positivo em relação àquilo que era o comando, existia aqueles que objetavam o comando. Quando você internaliza o comando e passa a fazer tudo, você está positivando as suas falas e nunca objetando. Porque você não se sente comandado, você se sente como se você fosse você mesmo, vamos dizer assim, o empresariamento da sua vida. E aquilo ali fosse realmente uma realização sua e não um comando que alguém espere de você. E quando você espera esse comando de você próprio e fica observando o comando dos outros, você está na manada, você está no fluxo de tudo, com uma rapidez muito grande. Nesse momento, ao não objetar, a não refletir sobre aquilo, não ter criticidade, você está sob um comando geral, agindo na mesma rapidez, não está construindo uma história pessoal. Você é mais um dos mesmos de todos que ali estão. E como que você faz uma revolução nesse pensamento e mostra que as pessoas estão caminhando como manada, estão fazendo aquilo que terceiros querem, por causa de um poder econômico que a tudo comanda, é dono de tudo e coloca você no fluxo e você está ali achando que está empreendendo as suas coisas, na realidade você está trabalhando para terceiros sem que você o perceba, ao se comparar com os outros, ao seguir o comando de todos, ao competir com todos, ao visualizar o que o outro faz para você fazer também, para você se sentir um igual, né? Ao mesmo tempo que você se objeta contra um outro
porque o outro tenta destoar disso aí, você discorda e você acha que a pessoa está na realidade desistindo de ser, de prosseguir, de tentar mais uma vez, de tentar fazer aquilo que todos esperam de todo mundo. E então, quer dizer, a negatividade ao desaparecer, você não tem ambiente para que alguém chegue, né, e diga, não, vamos pensar, porque você não dá esse tempo para essa pessoa ou para esse pensamento em si próprio. Você não dá o tempo da negatividade. Ao não fazer isso, você é mais um, você não tem uma história pessoal, você não constrói cultura, você não se identifica com certos parâmetros, você não tem uma atividade sua. As pessoas ficam repetindo, eu penso assim, eu sou assim, mas é porque todo mundo pensa, que todo mundo faz, porque você está se comparando e você acha que você tem que ser aquilo para que todo mundo veja. Só positividade. Então, ao não construir história, ao não ter tempo para os argumentos, para o contraditório, para o pensamento mais crítico, para o aprofundamento de tudo que acontece na sociedade, ao caminhar num fluxo contínuo e rápido, entrecortado por muitas informações e que não tem laços entre si e que não constitui uma história em que você possa fazer uma visão pregressa e contá-la, né, como sendo a sua particularidade, como sendo a sua história, você não tem ambiente para a revolução, porque o ambiente da revolução é um ambiente que nega parâmetros. O ambiente da revolução é aquele que a pessoa está incomodada, a pessoa está ativamente, ela é uma ativista, ela está ativamente chamando a atenção de detalhes, ainda que outras pessoas concordem também, mas você está ali relevando, pondo relevo em coisas que você considera importantes em termos de sociedade. Nesse momento, essa hiperconectividade, ela impede que você tenha esse momento argumentativo, esse momento da parada para pensar, para fazer a crítica. Portanto, você não tem mais espaço para a revolução devido à velocidade em que as pessoas estão se igualando e competindo, e como se elas não quisessem perder tempo com o pensamento crítico, com uma negatividade qualquer, uma coisa que ela se negasse a fazer, porque ela tem mais o que fazer com aquilo, que aquele comando interno que ela tem na competição para chegar ao igual. E sendo contra o outro. O outro que não é exatamente aquilo não me interessa. O que me interessa é aquele que é igual, que eu estou competindo com ele e que eu acho que eu estou me conferindo uma importância ao estar naquele fluxo, naquela velocidade. Você não tem ambiente para fazer as pessoas pensarem. Então, o único momento em que você pode ter algo que te impacte, que faça você parar e faça você ter algum sentimento crítico, é quando você se impacta e você não entende e para. Nesse momento você conjuga pensamentos. Então o Byung-Chul Han está dizendo dessa arte, essa arte que incomoda, essa arte que chama atenção, essa arte que põe relevo, essa arte que discute minúcias, que transgride, que relativiza o pensamento do igual. Então, não há mais, então, segundo o Han, o ambiente para a revolução dentro desses parâmetros, né? O fim da negatividade do conflito. Então o Han critica a sociedade positiva, onde tudo é permitido, mas nada tem sentido, porque você não tem um construto. As revoluções surgiam da opressão clara, né, como ditaduras ou exploração de classe, ou os ditames de normas sociais. Hoje a dominação é invisível, os algoritmos, a autoexploração, a liberdade coercitiva, ela é introjetada. E os algoritmos te dão a norma. E você pensa estar fazendo aquilo por vontade própria. Na realidade, você está no fluxo de comando de terceiros que você não percebe, que não exibem autoridade sobre você. Então, você está na sociedade do desempenho. Você não se deixa explorar, você é autoexplorado. Na realidade, você está autoexplorando em favor de alguém. Esse alguém é que está te explorando de fato. No capitalismo neoliberal, você não tem mais inimigos externos. E quando você não tem inimigos externos, você não está em ponto de reflexão. Você não está discordando de nada. Então você está no fluxo, né? Mas você tem sim uma pressão de ser produtivo. Você está 24 horas ligado, 7 dias por semana. Aquela ideia do yes we can, ou seja, sim, nós podemos. O nós podemos é nós fazemos, sim, é como se fosse uma construção de todos em prol de alguns, mas o todos não percebe que é só para alguns. Ele está no fluxo. A revolução clássica, aquela que é marxista e outras revoluções, outros pensamentos, pressupunha que eles, os opressores, os comandantes,
os que coagem, os que estabelecem normas, os que usam de autoridade de uma ou de outra forma, versus o nós, que seríamos os oprimidos, os que somos convidados a nos adequar, a concordar obedientemente. Essa revolução clássica que opunha essas duas normativas, vamos dizer assim, o da norma e o contra-norma, não existe mais. Você não tem ambiente para ela. Agora o sistema nos faz acreditar que a culpa do fracasso é individual. Quando você não consegue chegar lá e faz tudo sendo empreendedor, é porque você não fez o suficiente. Isso tem muito a ver com o ambiente de religião, né? Ambiente de dogma, não da religiosidade, mas do ambiente do dogma, o ambiente da própria coerção, o ambiente do pensamento único, né? Então a psicopolítica e controle mental, as ideias que o Rand dissemina. O poder não vem da repressão mais. Ele vem da sedução. Então você é seduzido por redes sociais, por consumo e por otimização da vida, que você acha que é a otimização mesmo. Como revoltar-se contra um sistema que diz, seja você mesmo, enquanto nos padroniza? Ou seja, se você está dizendo que aquilo ali é você, e você está em constante competição para empreender-se, né? E você está dentro do padrão, e você nunca é crítico com relação a isso aí, você não tem ambiente para revolta, você não vai revoltar, você está predisposto a seguir, né? Então por que a arte seria revolução? O Rand sugere que a arte ainda preserva a capacidade de gerar rupturas, porque ela assusta, porque ela impacta, né? Pois ela cria espaços para a negatividade, ela cria espaços para questionamento, estranhamento em um mundo positivista, né? Por exemplo, quando você tem uma música como o rap, não estou falando que o rap é a melhor coisa do mundo, mas que ele está ali questionando naquele embalo. E primeiro que ele não é exatamente uma música, segundo que ele não é exatamente um poema, segundo que ele é uma fala agressiva que vai denunciando coisas, claro que muitas são usadas para falar bobagem, mas o próprio funk e tal. Mas o rap ele exibe uma agressividade, alguns grupos vão ali porque querem questionar. Eu estou dando apenas um exemplo, não estou falando a favor de um tipo de arte ou outro tipo de arte. Eu acho que a arte, de uma maneira geral, ela impacta e ela faz com que haja estranhamento e o questionamento, essa ruptura, faz você dar um tempo e falar, não, peraí, eu quero ver o que está acontecendo. Então, a arte contemporânea que provoca desconforto, como a de Thomas Hirschhorn, que força o espectador a refletir. Eu, pessoalmente, não conheço a arte de Thomas Hirschhorn. Nós teríamos que pesquisar para saber. Porque essa arte escapa à lógica do desempenho. Enquanto o neoliberalismo exibe resultados, normalmente em porcentagens, em números, em poder aparentemente conquistado dentro daquilo que é o igual, a arte pode ser improdutiva, ela pode ser inútil, e sendo inútil ela é subversiva, porque ela não serve para um fim, ela serve para o impacto com relação à questão crítica. Ela restaura o senso. Eu sempre digo que nós temos a sensibilidade de percepção, a sensorialidade ou a sensualidade, mas o que é mais humano e o que é mais espiritual no homem é o senso, né? O senso é aquele que provoca a visão, o equilíbrio, aquela visão de espacial, aquela visão sobre as coisas, aquela que tenta ver o todo, né? E questionar as partes e ver se existem rupturas ali necessárias, né? Então, da sensorialidade à sensibilidade, nós podemos chegar ao senso. Claro que esse senso pode ser o mau senso, mas pode ser o bom senso também. O bom senso é quando você imagina uma ruptura e observa se ela é factível, se ela é razoável, se ela é necessária, né? Eu acho que a arte nos convida a esse senso, a estabelecimento do senso, né? E não ficar dentro do senso comum, sem rupturas. Porque o senso comum, ele só nos permite chegar até a sensibilidade. Não permite que a gente faça reflexões ulteriores. E o senso
o senso não comum, ele pode dar o senso de comunidade também, da comunidade daqueles que negam e são críticos. Obras participativas como a de Tânia Bruguera reativam o político através da experiência coletiva, né? Agora, críticas e limitações. A arte não substitui a ação política direta. Mesmo quando a arte é engajada e denuncia algo e faz ruptura e cria rupturas, ela ainda assim ela faz você pensar para você começar a conjugar argumentos, mas ela em si mesma não é o argumento, né? Então, existem políticas diretas, né? Os protestos como Black Lives Matter ou então a Primavera Árabe ainda mostram as forças das ruas. A Primavera Árabe, por exemplo, ela é uma força da rua, mas ela foi muito condicionada através das redes sociais. Então eu faço uma crítica ao texto aqui, porque ele citou algo que foi mais usado do que ousou, né? Mas assim, foi uma ruptura. Dali poderia se pensar alguma coisa. A arte também é cooptada pelo mercado. Essas NFTs e as bienais glamourizadas podem reproduzir a lógica neoliberal. Com certeza, podem reproduzir. Até pela quantidade de preço, pelo prêmio que você dá ali para aquele indivíduo que se destaca ao comprar uma obra daquela, ele se individualiza, ele diz o seguinte: eu sou especial, eu fui capaz de ver a grande obra disso aqui e paguei milhões por isso. Então a arte como resistência, para Han, a revolução tradicional morreu porque não há mais um fora do sistema. E a ruptura está exatamente em descobrir esse buraco, essa ruptura, esse rasgo, essa ruptura, né? A arte, porém, pode reabrir fissuras nesse mundo liso, né? Aparentemente sem alternativas. Ela não oferece respostas necessariamente, porque ela te oferece o ambiente do pensamento crítico e do protesto, mas ela recupera perguntas que o capitalismo tenta sempre apagar, que o sistema global, que o neoliberal tenta apagar. Porque o sistema neoliberal, ele, sem que ele se diga ou que você perceba, ele é totalitário, porque ele mantém todo mundo na mesma régua. Muito bem, então nós temos aí duas obras-chave aí do Byung-Chul Han. Se você quiser adquirir, eu li as duas, Sociedade de Cansaço e Psicopolítico. Os outros autores que ele citou aqui, eu depois até vou observá-los, porque eu não os conhecia. O terceiro texto diz o seguinte: o Byung-Chul Han e a arte como revolução, como artistas encarnam essa ideia. Então tem alguns artistas aqui que tem uma sintonia de pensamento, não que eles procurem tê-la, mas é porque o texto aqui, esse texto que eu achei aqui nesse portal aqui, ele está exatamente vendo artistas que têm um pensamento similar ao Byung-Chul Han, não necessariamente em sintonia com ele ou relevando o trabalho dele, mas que pensam de certa forma como ele. E é isso que o texto se dispôs a dizer. Então, para Byung-Chul Han, a arte é um dos últimos espaços capazes de romper com a lógica neoliberal, um ato de resistência em um mundo onde a revolução política tradicional parece impossível. E abaixo nós vamos detalhar como artistas contemporâneos materializam essa ideia, criando obras que desestabilizam, interrogam e reencantam o real. E a partir disso, dessa ruptura, desse pensamento, dessa sensação, desse impacto, as pessoas podem partir para uma política de fato de objeção ao sistema. Porque por enquanto a arte está apenas denunciando. O Bansky faz a arte como uma ação política direta. Como? Como que ele se encaixa na tese de Han, segundo o nosso autor aqui? O questionamento através do anonimato. Em uma sociedade de selfies e autoexposição, Bansky recusa a lógica do eu empreendedor, que é central do neoliberalismo. Ele faz intervenções urbanas como negatividade. Seu trabalho cria rupturas no espaço público, como em Girls with the Balloon, enredado após ser leiloado, expondo a contradição entre a arte e a mercantilização, quer dizer, uma obra que cria essa negatividade. A crítica à espetacularização, ele faz uma instalação chamada Disneyland, que é uma obra de 2015, onde era um parque temático do fracasso, onde tudo deu errado, zombando da sociedade de consumo, do entretenimento vazio e do poder e da realização pretensa.
Ele diz assim, vamos fazer. Ele fez uma ode ao fracasso, mostrando como que a vida atual pode nos conduzir ao fracasso. Uma frase de Han que se aplica, por exemplo: o poder neoliberal não proíbe, ele apenas seduz. Ele não te dá ordem, não te dá comandos. É você que descobre os comandos e segue os comandos que ele quer. Ele não oprime, ele apenas explora aquilo que você pensa ser sua liberdade. O Bansky mostra, então, que mesmo a rebeldia pode ser cooptada com suas obras virando NFTs, mas a sua efemeridade resiste. Mariana Abramovic é a arte como experiência do limite. Por que ela reflete uma revolução artística? Corpus versus autoexploração. 2 pontos. Em The Artist is the Present, de 2010, ela fica sentada em silêncio por 736 horas, criando um espaço de pausa em um mundo hiperacelerado. Isso é uma forma de objeção, porque ela está chamando a atenção do silêncio e do repouso diante da aceleração e da conexão do mundo rápida. A arte como não produto. O seu trabalho é sobre estar presente, é sobre a sua presença, não sobre a sua eficiência. É sobre a sua existência, é sobre imanência de ser, não sobre o seu trabalho com aquilo que você é ou com aquilo que você pensa que é ou quer provar. Você não está provando qualquer eficiência, você está apenas presente, ali, vivendo, existindo, que é o antídoto da sociedade do desempenho. Enquanto você corre para realizar, eu estou aqui em repouso, promovendo uma disruptura. Se você tem necessidade de se acelerar, eu não tenho, e digo para você que não é necessário. Né? Ela poderia estar ali parada contemplando, mas ela se põe, ela se põe como objeto de contemplação para quem que está correndo e pensa, por que ela está ali parada se a necessidade é correr? Né? É uma maneira de colocar em reflexão. Então a arte como não produto, seu trabalho é presença, não é eficiência. O risco e vulnerabilidade. Em Rhythm Zero, que é uma obra de 1974, olha só, ela permitiu que o público aferisse, expondo a violência latente na liberdade aparente. Quer dizer, a pessoa poderia machucá-la e ela demonstra ali que a pessoa tem agressividade para fazê-lo, né? No ritmo zero. Qual é o link que ela tem com o Han aqui? A sociedade do cansaço aboliu o sofrimento exterior. Tudo tem que ser alegria. Mas internalizou a dor, né? Uma dor que é suprimida. Se eu estou sentindo mal-estar, se eu estou sentindo dor, é porque eu não cheguei à eficiência. Essa que é a ideia. É a ideia difundida pelo neoliberalismo, internalizado, né? Abramovic então devolve o sofrimento ao campo coletivo e ritualístico, não ao individual. Tânia Bruguera, arte como disputa de poder. Arte útil. Em Immigrant Movement International, que é uma obra de 2011 e pelo jeito inacabada, ela transformou um apartamento em Queens em um centro de apoio a imigrantes, fundindo arte e ativismo. Por que essa obra foi inacabada? Porque foi a forma como ela fez a obra, dentro de um apartamento do Queens, parece que é isso aí, em Nova York. Ela fez um centro de apoio a imigrantes fundindo arte e ativismo. Quer dizer, a ação dela, na posição em que ela estava na cidade, apoiando imigrantes e pessoas que tinham necessidades, ela fundiu a arte da mostra com um ativismo político. Então ela teve um tempo para começar, mas não sei por quanto tempo isso continuou. Psicopolítica na prática. Em Tattling Whisper, de 2009, ela colocou policiais a cavalo para controlar o público, reencenando a repressão estatal em plena galeria. Olha só. A arte como desobediência civil. Seu projeto Yo Também Exijo, de 2014, pressionou o governo cubano a responder sob censura, né? Então, um governo cubano, que é um governo que é oposição e que é sistematicamente combatido por não ser no mundo capitalista, ele também foi objetado, para dizer que ela também objeta diante do comando daquele governo. Quer dizer, aqueles que objetam e fazem rupturas também podem sofrer rupturas.
a arte como desobediência civil. Conexão com Han. O neoliberalismo nos faz acreditar que somos livres, enquanto nos controla por dentro. De certa forma, ela está fazendo essa mesma crítica ao governo cubano. Apesar de nós sermos livres em relação ao resto do mundo e termos a nossa democracia dentro de Cuba lá e tal, mas existe um comando internalizado também lá, em que as pessoas pensam que aquilo ali é a melhor forma de governo, então de repente ela não sente espaço para objetar. Isso é o que aparece aqui, eu não sei, não estou lá, é difícil apoiar e criticar Cuba, né? Alguns não apoiam hipótese nenhuma, alguns não criticam hipótese nenhuma. Isso é ruim porque nós não temos uma realidade última, nós teremos que ir lá e viver para saber como que aquilo é sentido lá, tá? Então eu vou ficar com a letra do blog aqui e não vou discutir. Bruguera então expõe mecanismos do poder que Han descreve. O Arthur Jafa, Tecnologia e Resistência Negra. Por que a sua obra é revolucionária? É a montagem como arma. Em Love is the Message, ou The Message is Death, de 2016, ele usa vídeos de violência policial, cultura pop para mostrar a dupla face da liberdade americana. Algoritmos subvertivos. O Jafa critica como a IA, a inteligência artificial, como reconhecimento facial, reproduz o racismo, tema que Han aborda em Psicopolítica. Sim, porque a IA ela faz uma busca, né, dos semblantes que ela observa. Muitos dos semblantes que estão nas mídias aí na web, que não foi criteriosamente, vamos dizer assim, me faltam palavras, observado como sendo, que não foi garimpado, vamos dizer assim, porque existem coisas, se você pegar todas as falas de todas as pessoas do mundo, existem várias falas racistas, vários semblantes que são considerados suspeitos, né, porque são racializados, porque são classificados, e então o que ele está fazendo? Ele está mostrando que o próprio algoritmo, quando faz a varredura, sem que alguém garimpe e retire aquilo que é racismo, ele exibe o racismo como uma força forte da sociedade, porque não houve um critério de busca, né? O critério de busca é o algoritmo. O algoritmo não pensa, ele não tem senso de valor, né? Ele está pensando, é preciso que existam equipes varrendo os lixos do sistema, né, que estão incutidos ali dentro. Então, o reconhecimento facial, se você permitir que ele seja feito por inteligência artificial numa varredura, ele vai apresentar posicionamentos racistas, não por princípio dele, mas porque ele vasculha a sociedade num esquema probabilístico. Então ele reproduz o racismo, tema que Han aborda em Psicopolítica. Frase-chave: a arte pode ser um vírus no sistema operacional do capitalismo. Sim, porque ela pode se espalhar, se propagar, né? Já usa a tecnologia contra ela própria, algo essencial em um mundo onde, como diz Han, não há fora do sistema. Ele mostra que você pode, dentro do mundo tecnológico, criar rupturas, mostrar que a tendência, a sequência de eventos pode ser modificada. É igual como eu estava falando num programa outro dia, que o pessoal fala de ciência econômica. Olha, eu não vou objetar o fato de que a economia é uma ciência. Me falta muito conhecimento para poder fazer isso. Mas eu posso dizer para você o seguinte: a economia que foi criada, com os parâmetros que foi criada, ela é uma economia que tem sido contra o planeta. Mesmo quando você observa a passagem dela de uma economia com um estilo dentro de um pensamento capitalista para um pensamento socialista, a economia ainda é baseada no produtivismo. E o produtivismo está associado à exploração do ambiente, exploração da natureza, da qual nós próprios fazemos parte. E como nós fazemos parte, nós sofremos a cada derrota que nós impomos a esta natureza, que somos também nós, né? E precisava de haver uma ruptura aí. Então, assim, o capitalismo explora em favor de alguns. O socialismo produz em favor de alguns muitos, numa divisão menos desigual. Mas ele também produz. É preciso de pensar que mesmo quando nós dividimos entre nós humanos, nós prejudicamos os não humanos. E aqueles que são prejudicados como não humanos, como o ambiente ou como outras espécies, pelo fato de viver em ecossistema conosco, isso repercute em nós. Então é um alto prejuízo,
mesmo quando a gente divide as coisas. Se você produz muito e divide com todo mundo, é muito bonito, não estou dizendo que está errado, porque você supriu a necessidade das pessoas. Mas aquilo que é além da necessidade razoável das pessoas e que também é distribuído em larga escala, também é uma coisa que agride o ambiente e, portanto, agride a nós, né? Então ele pega a tecnologia para mostrar que ela própria pode romper com o sistema, né? O Thomas Hirschhorn, arte como anti-design. Aqui ele está considerando que o design é um design que todos aderem, né? Anti-design. Ou seja, eu não estou desenhando nada, não estou dando modelo para a sociedade. Como que ele desafia a sociedade do cansaço? Caos material. Suas instalações usam fita adesiva, papelão, imagens brutas, como por exemplo o Caveman Man, recusando a estética clean, limpinha, cheirosinha do neoliberalismo. Então ele mostra uma arte mais suja ambientalmente, do ambiente que ele está disposto, não do meio ambiente, mas do ambiente local, né? Como algo sujo e não limpinho. A arte não para todos, mas com todos. Em Gramsci's Movement, Gramsci é o filósofo, né? De 2013, ele construiu um espaço com moradores de um bairro pobre, recusando a arte como commodity, ou seja, não é rico, não é bonito. Aqui no Brasil, nós temos uma certa arte como commodity, mas ela é feita a partir da própria favela. Quando é feita na favela, o tipo de casa, o tipo de morro, o tipo de vida, de vivência, de paz, isso costuma ser modelo caminhos de turismo, né? Alguns fazem passagem de ano lá, ou vão conhecer, vêm do exterior e conhecem aquilo ali e tal. E então isso aí seria a arte usando como commodity. Se ela fosse usada por terceiros, seria uma exploração, mas é uma coisa que parte do próprio ambiente da favela, e é um lugar pobre. Então é uma arte com todos, né? Está dentro dessa filosofia desse Hirschhorn. Então, qual que seria a comparação? Han e Hirschhorn, a sociedade positivista elimina tudo que é dissonante. Sua obra preserva a dissonância, algo que Han vê como o último gesto revolucionário, né? Por exemplo, as músicas da antiguidade, aí, nos tempos pré-caseiros, elas tinham só ritmos consonantes. Depois alguém descobriu a beleza das dissonâncias musicais. Eu entendo pouco disso, sei que isso existe, entendo pouco disso para falar, mas a dissonância, ela faz parte da música. O que significa o dissonante aí? É o que não está dentro daquele som redondinho. É a hora que ele dá um som assim que parece estranho, mas ele está dentro da escala, né? Então, a obra desse Hirschhorn, ela preserva a dissonância. Os pontos de relevo que não conduzem com o sistema, que rompem, que são rasgos, que são furos, né? E esse seria um último gesto revolucionário, porque ele é artístico. Então, concluindo então esse texto, eu diria o seguinte: a arte como última trincheira, né? Para Han, a revolução não virá das manifestações clássicas, mas de gestos artísticos que rompam com a lógica do like, né? Daquele gostei, à maneira do Bansky, restituam o tempo e o corpo à maneira do Abramovich, exponham estruturas de poder à maneira do Bruguera, usem tecnologia contra ela mesma à maneira do Jaffa e preserve a feiura e o caos para tirar o clean, né, do pedestal e do atingível, né, daquilo que todos querem atingir, do Hirschhorn. Qual que é o desafio? Evitar que a arte seja absorvida pelo mercado, como as NFTs que o Bansky estava denunciando. Mas como diz Han, a verdadeira arte não serve para nada. É esse nada onde mora a nossa força, onde você mergulha no vazio para descobrir algo, né? Se é que a criação toda, se é que existe a criação toda partiu do nada, o nada tem a sua força. A revolução pela arte no Brasil. Então, agora nós já estamos num outro texto que vai falar de Lygia Clark, Hélio Oiticica, artistas contemporâneos que dialogam com a lógica de todos os outros artistas que nós falamos aqui,
mas nós estamos pegando mais pelo lado do Byung-Chul Han, porque o Byung-Chul Han está traduzindo a modernidade de uma maneira muito incrível. Não apenas ele, obviamente. O Brasil tem uma tradição artística que já antecipa-se às ideias de Byung-Chul Han sobre a arte como espaço de revolução. Obras que desafiam a passividade do espectador, há críticas radicais aos sistemas. Artistas brasileiros criaram formas de resistência que ecoam a psicopolítica que o Han trouxe para nós e a sociedade do cansaço. A Lígia Clark, por exemplo, ela escreveu, vamos dizer assim, qual é o sentido do que a Lígia Clark trouxe. A arte como terapia e revolucionária nos sentidos. Por que ela se conecta com o Han? Bom, o nosso missivista aqui diz o seguinte: o fim do espectador passivo. Em Bichos, que é uma obra de 1960, esculturas metálicas manipuláveis exigiam interação física, rompendo com a arte como objeto de contemplação. Você tinha que interagir com a arte. Contra a sociedade do desempenho, os seus objetos relacionais, esses já feitos na década de 1970, eram usados em terapias, propondo uma arte inútil no sentido produtivo, né? Daquele que o nada produz alguma coisa e mostrando uma força, focada na experiência subjetiva. Corpo como território político. Em Baba Antropofágica, de 1973, Lígia Clark faz com que os participantes cuspam fios de saliva uns nos outros, criando um ritual anti-higiênico e, portanto, antineoliberal. Achei isso aí meio forte. Frase de Han que se aplica no caso na comparação da obra de Lígia Clark, que inclusive é anterior a ele. A sociedade positivista nos obriga a sermos eficientes, mas a verdadeira arte nos devolve o caos do sensível, né? Que é onde a gente vai buscar o senso. Lígia transformou a arte em um espaço de descontrole, algo que Han vê com resistência. Resistir ao controle, né? Ou seja, ser uma arte de descontrole é ruptura. Agora vamos falar de Hélio Oiticica. A arte como vida e insurreição. Como que ele previu uma revolução artística? Hélio Oiticica, que também é anterior aos pensamentos de Ramas, que tem sintonia plena com ele. Parangolés, de 1964 a 1979. Capas para vestir e dançar que dissolvam a fronteira entre a arte e a vida. Uma crítica à arte institucionalizada. Tropicália, 1967, um ambiente labiríntico com areia, TV e plantas criando um Brasil sensorial e não apenas visual, ou seja, um Brasil que você sente, de odores, de cores, de umidades, né, de intimidades. A Tropicália. Éden, em 1969, uma instalação com barracos de favela no Museu de Arte Moderna, expondo a violência social que o neoliberalismo tenta esconder. Link com Han. O capitalismo nos faz acreditar que a liberdade é consumo. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. O que? Consumir. E consumir tudo que eu quero que você faça. Você está dentro da minha ótica, né? Se eu sou o neoliberal de plantão. Então, o capitalismo nos faz acreditar que a liberdade é consumo, mas Oiticica propõe a liberdade como experiência coletiva. Seus trabalhos eram anti-mercado, décadas antes do NFT, né? Cildo Meirelles. Arte como sistema de denúncia. Por que ele é um psicopolítico avant la lettre? Inserções em círculos ideológicos de 1960, que Inserções em círculos ideológicos, o nome de uma obra, carimbava notas de dinheiro com frases como "Quem matou Rezorg?", transformando o capital em veículo de protesto. Olha bem, o dinheiro trazia um carimbo perguntando quem tinha matado alguém que era na época considerado um inimigo do sistema e que foi preso e morto, né, nos porões lá dos governos. Desvio para o vermelho, de 1967 a 1984, uma sala onde tudo era vermelho, criando um estado de exceção sensorial, algo que Han chamaria de espaço de negatividade, ou seja, tudo era monocromático. A vida não é monocromática, então era um espaço sensorial. Frase: Meirelles mostra que o sistema pode ser hackeado não por revoluções grandiosas, mas por gestos microscópicos, né? Artistas contemporâneos, resistência hoje. Por exemplo, Paulo Nazaré. Em As Notícias da América, ele caminhou do Brasil aos Estados Unidos sem documentos, expondo a violência das fronteiras. Olha que coisa interessante. Lincoln Han. Sua obra é sobre desaceleração, o oposto da lógica do scroll digital.
Clara Iane. Em um monumento ao nada de 2020, ela usou a inteligência artificial para gerar discursos de políticos mostrando a vacuidade da linguagem neoliberal. Link Conran, ela expõe como o poder hoje age por algoritmos, não por repressão clássica. É interessante você observar que você faz textos com a IA, falando da IA, reproduzindo textos de terceiros, que inclusive são discursos, vamos dizer assim, políticos que não tem que são montados na base lá a palavra montado não está muito boa não, mas assim, a maneira como a IA trabalha, ela é um modelo estocástico, né? Ou seja, um modelo estatístico. Então, para formar a frase e seguir o pensamento em que você traduziu nisso que você quer que ela fale, ela pode traduzir como um pensamento político e fazer um discurso político sem autor, sem que aquilo concorde com uma determinada filosofia de alguém. Então, você pode gerar discursos políticos mostrando a vacuidade da linguagem neoliberal. Você pode, inclusive, fazer um discurso político neoliberal. Link Conran, ela expõe como o poder hoje age por algoritmos, não por repressão clássica, ou seja, aquela que impõe um segmento, um pensamento. Mas o algoritmo te leva aquilo ali, inclusive te levou ao discurso político. Quando esse discurso político não é um discurso mainstream, que você se surpreende quando a sua ideia mostrou ali algo que você não pensa, mas que você propôs na pergunta e ele seguiu pelo mainstream. Denilson Baniawa, acho que é Baniawa que fala. Em A Queda do Céu de 2021, ele misturou arte indígena com projeções digitais para falar do ecocídio Link Conran. Desculpa, ecocídio. Link Conran, que ficou tudo junto aqui, eu li errado. Então, deixa eu ler de novo. Em Queda do Céu, misturou a arte indígena com projeções digitais para falar de ecocídio. Qual que é o link com a filosofia de Han? Mostra que a última revolução possível talvez venha de saberes não ocidentais, que seria os saberes indígenas, né, os povos autóctones. Muito bem, então a conclusão da arte brasileira como antídoto ao neoliberalismo, o neoliberalismo aqui tomado como uma ideia da eficiência, né, da rapidez, de todo mundo seguir o mesmo caminho, da autoimposição da eficiência. Se Han está certo e não há mais lutas de classes clássica, quer dizer, é claro que existem as classes, mas elas não se veem como tal e não estão em luta. É isso que Han está dizendo, e eu até concordo. O Brasil oferece pistas de como a arte pode ser revolucionária por outros meios. O corpo, quando o corpo é revolucionário, Lígia e Oiticica foram por esse caminho. O sistema, o Meirelles, a tecnologia, o Iane e os saberes ancestrais, o Baniawa. O desafio aqui do nosso país é um país onde a cultura é subfinanciada, né? Nós temos pouco capital para a cultura. Cultura é até mal vista. Quando você pega capital público e investe em artistas, as pessoas ficam dizendo que esses artistas são milionários, e quando na realidade eles não ganham essa quantidade, não são milionários, e aquele dinheiro não vem do Estado, né? Mas então a cultura é subfinanciada. A violência contra os artistas ela é real, como por exemplo o assassinato do indígena Ari Uru Euauau. A arte ainda consegue ser o ato de coragem. Então a arte brasileira já estava fazendo uma revolução que o Han teoriza, e só precisávamos de um filósofo para nomear isso. Então o Han apareceu e de certa forma resgatou essa capacidade de nomear o que vinha sendo feito. A minha pergunta atual, do alto da minha ignorância sobre as correntes artísticas no Brasil, é se isso se mantém, porque nós tivemos grandes artistas aqui que com suas artes criaram coisas que eram realmente contestatórias. Muito bem, gente, então olha, finalizamos esse programa. Desculpa que ele ficou extensíssimo, gostaria que ele tivesse ficado melhor. Espero que você goste das digressões que nós fizemos aqui, por isso que eu peço que você deixe seu comentário.
Deixe seu like aí, a filosofia do like, mas o like aqui é para que possa mostrar a plataforma YouTube que as pessoas estão interagindo e com isso ela mostre para mais pessoas. Esse é o alimento aqui do YouTube, da plataforma. Então você deixa seu like, deixa seu comentário, você compartilha para que mais pessoas possam ver me ajudando dentro da plataforma e assina o canal se você for novo por aqui. Sugira a outros que também o assinem. Eu agradeço a sua atenção. Até o próximo programa, pontuando com alguma ideia que a gente achar muito interessante. Muito obrigado.